Vamos agora para o senador Sérgio Souza, do Estado do Paraná, como líder. Passa a palavra a Vossa Excelência, senador Sérgio Souza. Meu caro presidente, senador Cacildo Moldaner, do meu partido, Santa Catarina, um estado que também tem as perdas do fato que me traz à tribuna no dia de hoje. Eu tenho feito algumas reflexões do quanto o meu estado, o estado do Paraná, ele tem perdido dentro do Pacto Federativo. FPE, por exemplo, o Estado do Paraná ele representa na arrecadação global do imposto de renda e do imposto sobre produto industrializado em torno de 35 bilhões ano. São arrecadados no Estado do Paraná. Mas ele fica tão somente com 14% disso. Os outros 86% aproximadamente ficam com a União e com os demais estados da Federação. O estado do Paraná não é diferente do estado do Rio Grande do Sul, do estado de Santa Catarina, que é parecido. Nós somos tidos como estados ricos da Federação, mas temos sempre deixado ou feito com que os demais estados da Federação fiquem com a maior parte daquilo que é produzido. Por exemplo, em 1988, quando da Constituinte, foi definido que o ICMS ele será cobrado no consumo. No entanto, para a energia elétrica, por conta da geração produzida pela Itaipu, no consumo não, o ICMS seria cobrado aonde ele é produzido, no estado produtor. Mas para a energia elétrica e também para o petróleo e gás, é onde se consome. E aí vem um prejuízo todo ao estado do Paraná, que em detrimento a outros ramos da economia, neste caso a energia elétrica, deixa de arrecadar cerca de 1,5 bilhões ao ano por conta da perda do ICMS. O FPE, IPI e Imposto de Renda, o Estado do Paraná, repito, 35 bilhões arrecada ao ano, mas fica tão somente com cerca de 4,2, 4,3 bilhões de reais. ICMS não é diferente. No que diz respeito à produção de petróleo, o Estado do Paraná, ele foi preterido por uma resolução do IBGE, de que fez as linhas imaginárias do território paranaense, do mar de território paranaense, e as linhas se cruzam, vindo de Santa Catarina e de São Paulo, se cruzam a poucos quilômetros da costa. O Paraná deixa de ser um estado produtor de petróleo. Não tem o seu espaço dentro do pré-sal. Veja como o estado do Paraná vem perdendo nos últimos anos, é tímido no que diz respeito a isso. Não vejo nenhuma glória do estado do Paraná no sentido de ter privilégios dentro da federação do ponto de vista da arrecadação. Sempre nós estamos sendo preteridos. Sempre o Paraná tem que ceder. Mas o Paraná também tem problemas. Num dado momento, na Comissão de Assuntos Econômicos, num projeto de lei de autoria do senador Sérgio Zambiase, ex-senador pelo Estado do Rio Grande do Sul, que trata da redefinição nas unidades federativas, das regiões brasileiras, aonde devemos tratar do desenvolvimento regional, aonde somente o Norte e o Nordeste são tratados de forma diferenciada e, às vezes, o Centro-Oeste. Eu pedi vista desse processo, desse projeto, e fiz um relatório contestando aquilo que estava naquele momento, dizendo o seguinte, que não é só o Norte e o Nordeste que tem regiões subdesenvolvidas. Nós temos regiões subdesenvolvidas também no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste.
O Paraná, por exemplo, ele tem 2 ou 3 regiões que vivem um momento econômico diferenciado do que viveu na década de 60, 70, aonde a monocultura rural era o que predominava, como o café, o feijão, por exemplo. Região norte, considerado o norte velho do Paraná, é uma região que carece de indústrias, que carece de do Vale do Ivaí, senhor presidente, que é a região que eu tenho muito carinho, onde moram os meus pais, também é uma região, veja só o município de Ivaiporã, por exemplo, ele tinha, que é onde tem muitos e muitos imigrantes de Santa Catarina, a exemplo da minha família, que migrou no fim dos anos 40 de Santa Catarina para o Paraná, é uma região que este município chegou a ter 80 mil habitantes no final dos anos 60, começo dos anos 70. Hoje tem 30 mil habitantes. Quando a população brasileira, em 1970, e nós lembramos do jargão da Copa do Mundo, 90 milhões de brasileiros em ação, era 90 milhões de brasileiros no Brasil, mais do que dobrou a população nacional, crescimento demográfico nacional, e essas regiões perderam mais do que a metade da sua população. Ou seja, se tivéssemos considerando tão somente o crescimento demográfico natural, teríamos 150 mil habitantes em Ivaiporã hoje, no mínimo. Enquanto que outras regiões, por conta da industrialização, a exemplo de Cascavel, de Toledo, cresceram em muito, Londrina, Curitiba e assim por diante. Então nós temos que tratar o desenvolvimento regional de forma diferenciada também no Sul. Vale da Ribeira, que pega São Paulo e Paraná, são regiões subdesenvolvidas. Nós todos, congressistas e brasileiros, sabemos disso. Então o que eu estou dizendo aqui, senhor presidente, é que temos problemas, sim, em todos os estados e precisamos de tratamento diferenciado. Agora, se vamos dar tratamento diferenciado a regiões que estejam estagnadas ou que estejam paradas e a regiões subdesenvolvidas, vamos olhar o país por inteiro. Eu tenho certeza que municípios do Vale da Ribeira têm problemas tão ou mais maiores do que municípios do Norte e do Nordeste. E por que eles não recebem, na mesma proporção, o FPM? Então, essa distribuição do FPE, do FPM, o Pacto Federativo, essa discussão do ICMS, se vamos cobrar todo ele no estado que produz ou aonde se consome, é o momento de nós trazermos à tona, e a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, tenho certeza que não vai se furtar disso. Por isso eu venho à tribuna de hoje conclamar a todos os senhores e senhoras senadores a nós cuidarmos com atenção do Pacto Federativo, porque isso vai fazer a diferença em cada um dos estados e municípios brasileiros. Era isso, senhor presidente. Agradeço a sua benevolência quanto ao tempo. Uma boa tarde a todos.